Bom, pessoal, continuando os vídeos, esse vídeo aqui eu vou trazer para vocês agora na prática como realmente funciona a manipulação por trás dos jogos. Como eu expliquei para vocês nos outros vídeos, quem quiser, os vídeos estão disponíveis aí no canal, pode voltar lá. Vocês vão entender agora na prática, e eu acredito que ninguém ainda, como programador, fez um vídeo e mostrou para vocês como é possível essa manipulação e que também não existe no governo, no Brasil, né, um scanner capaz de fazer uma varredura nesse código e identificar se ele é manipulado ou não. Tá? Como vocês podem notar, eu expliquei para vocês, dentro das casas das Bet aqui, ó, essas casas aqui, essa aqui é do Galvão Bueno que anuncia ela, né, Bet Nacional. Se vocês vierem observar aqui, ó, nós temos quase 700 plataformas aqui, quase 700 jogos, tá? Fortune, Tiger, Fortune não sei do que, é o ratinho, é o coelhinho, é o porquinho, é o cavalo, agora tem até o caramelo, o cachorro caramelo também está envolvido nessa aí, né? Colocaram a capa do caramelo lá como se ele fosse um mascote aí de jogos também. Então, como são muitos jogos, o governo ainda não criou uma forma de fazer uma varredura nos códigos por trás dessa tela aqui. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O que tem por trás disso? Porque eu expliquei para vocês nos outros vídeos de onde é que veio esses jogos. Esses jogos, eles vieram os caça-níqueis, né? Os caça-níqueis que, na verdade, são proibidos até hoje também no país, né? No nosso Brasil. E eles só pegaram o caça-níquel e transformaram em jogos eletrônicos digitais. O mais crucial seria cobrar do Senado, como eu também expliquei no outro vídeo, por que eles autorizaram se eles não conseguem controlar isso. Como é que eu vou dizer que um influencer está oferecendo um jogo lá, vamos dar um exemplo aqui, ó, o Fortune Mouse, né? O ratinho da fortuna. Vamos fazer de conta aqui que ele também está sendo oferecido por um influencer aí na rede. Como é que eu vou conseguir comprovar que esse jogo aqui, que está dentro da Bet Nacional, não é o mesmo jogo que está sendo oferecido pela a influencer que, na verdade, não demonstra, né, uma casa autorizada ali. Então, se a gente observar, esses jogos, eles vêm do mesmo lugar, gente. Isso não é uma empresa brasileira que está desenvolvendo esses jogos aqui. Isso aqui vem tudo de fora. E não existe como o governo brasileiro fazer uma varredura e descobrir se existe manipulação ou não. Então agora, na prática, como programador, eu vou mostrar para vocês como que é feita essa manipulação. Se nunca ninguém viu, bora lá, botar a mão na massa aqui agora que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá, galera. Se a gente observar, a gente voltar ali só rapidinho aqui, ó. Nós temos aqui a tela, né, do jogo do Tigrinho, e vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem o saldo, que eles chamam de banca, né, para ficar mais bonito, né, a minha banca, né, que eles colocam aqui, o valor que você vai apostar, e o valor que você ganha, o lucro, né? Aqui temos muita animação, gente, muita animação, demais. Aqui, de certa maneira, os códigos, né, para que essa animação exista, ele realmente é uma coisa muito bem feita, né? Chama atenção visualmente, né? Gruda a pessoa aqui na tela. Então, isso aqui também é possível ser feito sim, tá? Mas como aqui o meu objetivo é mostrar a lógica por trás, eu não precisei criar isso aqui tudo não, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz aqui para vocês entenderem. Vamos lá? Seguinte. Eu tô aqui no meu VS Code, aqui eu criei aqui, galera, para vocês entenderem, uma coisa muito simples, tá? Quem tiver vendo isso aqui for programador, pode até fazer os comentários aqui embaixo e deixar. Realmente, isso aqui a gente nem usa para programar. Na verdade, isso aqui são linguagens de marcação. Existe uma grande diferença entre linguagem de marcação e linguagem de programação. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte, isso aqui eu estou usando um HTML, galera. Uma linguagem super simples que hoje muita gente utiliza ainda para poder desenvolver o website. Apesar de que nós temos linguagens hoje aí com um pouco mais de implementação, né, um framework bem bacana aí e tal, React e tal, né, para poder desenvolver, a gente vai falar aqui só mesmo do HTML aqui para vocês entenderem como, e que já detalha, já consegue demonstrar para vocês aqui que eu posso muito bem manipular esse jogo. Bom, galera, o que vocês têm que entender aqui, ó? Nesse código aqui, para não ficar muito complicado para quem nunca programou, eu criei aqui uma telinha, tá? Essa tela aqui, e essa tela, ela é a mesma coisa como se fosse essa telinha aqui de jogo. Então aqui, ó, eu tenho a minha banca, o quanto eu vou apostar, e o botãozinho aqui de jogar, certo? E aí eu tenho aqui a telinha com 3 linhas e 3 colunas, conforme vocês podem ver, tá? Eu criei aqui a mesma coisa, certo? 3 linhas, 3 colunas, e essa linha do meio aqui é que vai mostrar o resultado para mim. Eu não coloquei para colocar os resultados na diagonal, na transversal, não. Simplesmente só na linha do meio aqui para explicar para vocês a lógica, como é que funciona, beleza? Bom, vamos entender aqui que quando eu vou lá no meu código, para vocês entenderem, se eu vier aqui no meu código aqui, e eu só fizer uma trocagem, tipo aqui, ó, contagem, né? Eu vou colocar aqui contagem de jogadas. Se eu escrever isso aqui e eu salvar, eu vou lá na frente na tela, ele já vai mostrar a contagem de jogadas, tá vendo? Então tudo que eu fizer lá no código, ele automaticamente imprime aqui na tela, aqui na frente para mim, tá? Então o código ali atrás, que vocês estão vendo, ele serve para isso, tá? Eu escrevo aqui tudo que eu quero, vou apagar aqui de volta, e ele simplesmente me imprime aqui na frente o que eu quero. Então, aqui nessa tela de programação, eu criei a estilização, que são as cores, o formato dos botões, tudo que eu queria que ficasse impresso aqui na frente, colorido, bonitinho, eu criei uma estilização. A estilização também é uma linguagem CSS, que a gente chama, ela também é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, beleza?
Então, a gente vai aqui agora também para a parte da estrutura. A estrutura, galera, nada mais é do que as divisões que eu fiz aqui, né? A lateral esquerda, a lateral direita, o centro, os botões, tudo isso aqui também eu tenho que dar forma. Então, eu fiz aqui também a parte de estruturação, tá? Então, eu criei o lado esquerdo aqui, né? Estatísticas e assim por diante. Uma coisa que vai chamar a atenção, quem é programador, que vai observar, é essa parte de baixo aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi criar em JavaScript uma coisa muito simples, tá? Eu fiz algumas variáveis aqui e simplesmente criei uma lógica aqui para poder mostrar para vocês lá na frente como é possível manipular. É claro, galera, existe uma programação que pode ser muito mais afiada em vários detalhes, tá? Então eu posso usar um Python, que é uma outra linguagem, eu posso usar um C++, eu posso usar outras linguagens aí para estar criando as lógicas de programação. Aqui até fiz uma simulação que eu poderia muito bem manipular utilizando uma forma diferente, tá? De trabalhar e explorar o psicológico da pessoa, certo? Isso aqui é uma linguagem escrita em Python, eu fiz muitas informações aqui, ó. Eu vou até deixar isso aqui na descrição para vocês baixarem, se vocês quiserem, para vocês depois darem uma pesquisada e entender um pouquinho, tá? Eu tenho como fazer aqui uma verificação psicológica. Quantas vezes você jogou, quantas vezes você perdeu. Eu posso criar uma expectativa para você continuar jogando, porque você vai ganhar um pouquinho, né, e vai achar que vai continuar ganhando. Então, isso aqui já é uma linguagem um pouco mais detalhada. E eu posso criar quantas coisas eu quiser para que você fique vidrado ali na tela e continue jogando. Mas no caso, como eu expliquei para vocês, eu não criei na parte de manipulação em cima de Python, eu fiz apenas aqui para vocês entenderem que hoje a tecnologia, a programação, ela te dá a possibilidade de, como a gente costuma falar, como programador, um código sujo, né? Eu não preciso separar responsabilidades. O que a gente costuma fazer? A gente costuma pegar um código igual esse, a gente separa aqui o CSS, a estrutura a gente deixa muito limpa, muito organizada, indentada, como a gente costuma dizer, e o código, principalmente aqui, a gente não escreve o código em português não, galera. Tá? A linguagem universal da programação é o inglês, e a gente costuma muito utilizar o inglês para tudo. Mas aqui, para que vocês entendessem no vídeo aqui, eu deixei em português, então vocês podem ver que eu criei uma variável aqui chamada valor depósito, valor aposta, botão de jogar, tudo em português, para que as pessoas que lerem aí o vídeo consigam entender, tá bom? Eu poderia muito bem, claro, ter criado aí, como eu falei, uma coisa muito mais organizada, e eu vier aqui em cima aqui, ó, demo lógica jogos, eu até criei aqui, ó, as pastinhas, tudo, né, o CSS, o interface, o Java, onde é que ia ficar, mas não é aqui o que eu quero explicar para vocês. O que eu quero explicar para vocês é algo muito básico, muito simples, e que vocês vão entender conforme vocês verem. Bom, vamos parar aqui de olhar para essa tela aqui meio confusa e vamos lá para a tela onde vocês vão conseguir entender visualmente o que eu quero explicar. Bora lá? Galera, é o seguinte, essa tela aqui, imagine que você está jogando, certo? E agora vocês vão entender sobre a questão do jogo. Imagine que é a tela do Tigrinho, né? Então eu tenho aqui embaixo aqui a minha banca, como todo mundo fala, que é o meu saldo, o valor que eu vou estar jogando e o valor do meu lucro, certo? Como é que vai funcionar? Eu vou fazer um depósito entre R$1 e 1.000, tá? Para começar, aqui ó, beleza? Vou colocar aqui R$10, tá? Depositei. Tá lá embaixo a minha banca, o meu saldo, R$10, ok? Eu vou escolher um valor de aposta. Então eu posso colocar aqui que eu vou apostar R$2, beleza? Uma coisa muito simples, muito básica, podem olhar para a tela para vocês entenderem, né, com muita facilidade. O que vai acontecer aqui? Se eu acertar, quando eu clicar em jogar, 3 frutas no meio, na linha do meio aqui, ó, tá? Eu vou ganhar 5 vezes o valor que eu apostei. Ok? Então, se eu clicar em jogar e essa linha ficar com as 3 frutas iguais, eu vou ganhar 5 vezes, 2 vezes 5, 10, eu vou ganhar R$10, certo? Vamos lembrar que eu manipulei para que os jogos fossem da forma que eu quisesse. Todas as jogadas vão ser da forma que eu queira, tá? Então, para vocês entenderem aqui, que realmente os jogos eles podem ser manipulados, beleza? Então, vamos para a parte aqui de jogar mesmo. Eu fiz o seguinte, a minha manipulação é que a primeira jogada que eu fizer, eu vou acertar. A segunda e a terceira também. Então, vamos ver. Eu vou primeiro jogar uma vez, cliquei. Ó, podem ver que deu certo. A linha do meio ficou com as 3 frutas, foi o que eu realmente escrevi lá para que acontecesse. E aqui, ó, total de jogadas. 1, vitórias 1, derrota 0. Agora eu quero que vocês entendam que eu fiz aqui uma lógica para vocês entenderem que se a minha banca, aqui ó, o meu saldo, ele for menor do que R$50, tá? Eu vou ganhar 3 vezes e eu vou perder 7 vezes em 10 jogadas. Então tá aqui, ó, lógica do jogo manipulada através do código, né? Foi o que eu fiz aqui. E se minha banca ela tiver menos de R$50, entre 10 jogadas que eu fizer, eu só vou ter 3 vitórias. Então eu joguei só uma vez e já ganhei. Como eu quis explicar para vocês de uma forma mais fácil, eu quis que as 3 primeiras jogadas fosse vitória. Então se eu clicar mais 2 vezes, eu vou ganhar. Vamos ver? 1, 2. Então percebam que, ó, 3 jogadas, 3 vitórias. A minha lógica é que eu jogue 10 vezes e eu ganhe 3 vitórias e perca 7 vezes. Então, bem claramente aqui já dá para entender que eu ganhei as 3 vezes. Então quer dizer que agora eu tenho mais 7 jogadas e essas 7 jogadas eu fiz a manipulação para que eu perdesse. Vamos ver? Jogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, 10 jogadas, 3 vitórias, 7 derrotas. Essa foi a manipulação que eu criei para que acontecesse.
Então vocês entenderam que eu consigo, antes mesmo de jogar, manipular o código e fazer com que as jogadas sejam conforme eu queira, né? Isso significa que os donos dos jogos, eles não precisam exatamente deixar esse código aqui dentro, misturado. Eu posso muito bem fazer com que esse código ele fique numa nuvem, em outro servidor, em outro local, e depois, querendo ou não, através da programação, ele seja chamado para poder ser executado aqui dentro do meu código, certo? Então existem muitas técnicas, é muito complexo você fazer um sistema que faça uma varredura nesse código de jogos para poder dizer se é manipulado ou não. E no caso aqui vocês prestaram atenção que a manipulação que eu criei no meu código lá, muito simples, muito porca, deu certo, funcionou. Então vocês imaginem o que é a programação mais pesada, né, desses jogos que vêm às vezes com programadores até um nível de conhecimento muito maior, correto? Vamos entender aqui que eu falei para vocês que eu ia só jogar 10 vezes, eu ia ter 3 vitórias e 7 derrotas. Foi o que aconteceu. E eu fiz também a lógica que de cada vez que eu jogar 10 vezes aqui, zera e começa uma nova rodada. Então quer dizer, que se eu jogar mais uma vez, eu vou continuar ganhando 3 vezes na primeira e perdendo mais 7. Então eu posso muito bem vir aqui, se eu jogar, eu ganhei de novo, e assim por diante, né? Então deu para entender exatamente que essa primeira lógica de entendimento, antes de eu mostrar lá atrás para vocês no código como foi feito isso, que realmente eu consigo manipular. Vamos para a parte 2 agora aqui entender que eu consigo manipular tanto para baixo quanto para cima. Então aqui eu coloquei que se minha banca for menos de R$50, acontece isso aqui. 10 jogadas, 3 vitórias, 7 derrotas. Eu poderia ter colocado aqui a primeira vitória sendo no início, a segunda no meio, a terceira no final. Eu poderia ter colocado aqui que quantas vezes você perdeu e o sistema considerar isso para liberar um pouco para você ganhar também. Ou seja, criar lógicas mais assertivas aí que você acabasse se empolgando para continuar jogando, né? Mas aqui eu vou mostrar para vocês que eu tenho condições também de fazer para cima. Então vamos lá. Se a minha banca, aqui embaixo aqui, ó, se a minha banca ela for maior do que R$100 ou igual, gente, eu só vou em 10 jogadas ganhar 2 vezes. Ok? Então vamos fazer esse teste? Antes de a gente ir lá pro código, vamos lá. Eu vou zerar aqui, zerei, e aí eu vou colocar aqui R$200 de depósito, gente. Pronto. Agora eu vou fazer a minha jogada, vou colocar aqui R$10, tenho 200, eu vou jogar 10, certo? Eu vou ganhar 2 vezes em 10 jogadas. A minha banca é maior do que 100, então eu consigo manipular tanto para baixo quanto para cima. Então vamos ver? A primeira jogada eu ganhei, a segunda jogada eu ganhei. Eu fiz aqui para que isso acontecesse. Voltando a dizer que eu poderia ter colocado as vitórias aleatoriamente, distribuídas na jogada. Agora eu vou clicar 8 vezes e eu vou perder, porque é o que eu fiz para manipular. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês perceberam? Total de jogadas, 10. 2 vitórias, 8 derrotas. Eu criei para que isso acontecesse. Então eu queria que vocês entendessem que a manipulação ela é possível e ela existe. E quem joga esses jogos aqui não percebeu que você não está jogando com a sorte. Não é igual você ter uma caixa enorme com um monte de papelzinhos ali e você jogar para cima e de repente você pegar o seu nome. Não é isso. Isso é sorte. Ah, mas tem como o computador fazer com que eu jogue e seja justo aquela jogada ali? Existe a possibilidade. Mas infelizmente não é o que acontece. Porque se eu tivesse entre 0 e 1000 chances de ganhar, o computador fazendo a jogada através das bibliotecas, da linguagem realmente da programação, não seria tão fácil. Eu vou trazer outro vídeo para vocês mostrando sobre rifas, que eu também consigo manipular. Aqueles números da sorte que aparecem ali, eu também consigo manipular. Eu consigo fazer com que o número apareça quando eu queira. Então, para vocês entenderem aqui só essa lógica da programação na frente, e realmente, galera, eu consigo manipular e isso é uma coisa feita nos códigos. Então é interessante que quem esteja vendo esse vídeo entenda que não importa quem é a pessoa que está oferecendo esse jogo para você jogar, que esteja influenciando para você jogar. Seja um influenciador aí famoso, seja uma pessoa pouco conhecida, ou seja até mesmo uma casa de apostas aí autorizada pelo governo. A plataforma de jogos ela vem de fora, não existe plataformas de jogos dessa natureza no Brasil, né, que realmente coloque lá o seu CNPJ, que diga, não, fui eu que desenvolvi e eu garanto que o meu jogo não é manipulado. Não existe isso. Tá? Então, infelizmente, a manipulação existe e o governo abriu, o português correto aqui, as pernas para que as coisas acontecessem e fosse levado para dentro da sua casa e tirasse o pouco que você tem, com a manipulação, com os jogos de azar, com a sacanagem. Tá? Bom, vamos entender no código aqui atrás. Aqui nós temos o seguinte, como eu mostrei para vocês, a parte de cima, e aqui eu tenho o código. O script aqui, ele foi feito muito porcamente. Eu não tenho separações aqui, eu não tenho um sólido de um calisteno, não tem nada aqui. Eu só tenho simplesmente uma mistura aqui de linhas
não tem indentação, não tem nada. Então vocês observem aqui que é o seguinte, eu criei aqui as variáveis com os nomes em português para vocês entenderem, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma função chamada jogada forçada, criei uma variável chamada max forçadas, e aí aqui embaixo eu fiz o seguinte, uma coisa muito boba, para vocês entenderem. O item aqui é se, né, em português. Então assim, ó, se a banca, que é o saldo, for menor do que 50, eu vou forçar as jogadas para que só tenha 3 vitórias. Ok? Se eu mudar aqui e colocar 10 vitórias, vai ter 10 vitórias, galera. Certo? Caso contrário, se a banca for maior ou igual a 100, as jogadas forçadas, max forçadas, serão igual a 2 somente. Foi o teste que nós fizemos lá na frente. Isso aqui é o código. É uma manipulação boba, em poucas linhas, que não necessita muito conhecimento, não necessita muito aprendizado nessa área, e você consegue fazer aqui uma coisa idiota para demonstrar para vocês, né? Mas uma coisa aqui na frente que eu não mostrei para vocês, eu vou mostrar agora também relacionado à questão do saque. Eu também consigo manipular. Óbvio que a gente está falando de APIs de banco aí, que são rotas, né, que são algo muito mais detalhado, né, para estar fazendo, mas aqui eu só demonstrar para vocês como eu consigo fazer essa manipulação também, tá? Eu decido quando eu quero que vocês saquem o dinheiro ou não, certo? Então vamos botar de conta aqui que eu tenho R$200 aqui em depósito na conta, e quando eu clicar em sacar, eu quero sacar esses R$200, e quando eu confirmar, vai dar saque indisponível, ou às vezes eu não consigo sacar de jeito nenhum, que aparecem outras coisas. Isso tudo eu também consigo fazer a manipulação e mudar. Então se vocês vierem aqui na parte do código aqui, ó, o código, como eu mostrei para vocês, eu consigo mudar. Aqui, ó, eu tenho aqui as variáveis, aqui eu tenho a variável do saque habilitado, e aqui eu coloquei como se fosse para desabilitado, né, para não deixar sacar. Então eu venho aqui, coloco, né, tem que ser aqui minúsculo aqui, e vou dar aqui um Ctrl S aqui só para salvar. Lembrando que essa parte lógica aí de saque, ela está aqui embaixo. Ela abre a minha janelinha ali de saque, né? E depois ela demonstra aqui no alerta sobre saque ou não. Confirmar o saque. Então assim, aqui embaixo eu tenho, né, a manipulação também que eu criei através do código aqui, para que aparecesse lá na telinha lá na frente para vocês. Beleza? Vamos lá na tela lá principal. Eu já fiz a mudança ali, né? Já tirei ali do não autorizado para o autorizado, e aí se eu colocar aqui de volta R$200 na minha banca, e eu fizer aqui o meu saque de R$200, agora eu consigo fazer o saque realizado com sucesso. Então até mesmo o próprio saque eu consigo manipular e fazer com que aconteça. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, é isso que eu gostaria que vocês colocassem na mente de vocês, que não importa se é uma casa autorizada ou não. E isso eu queria muito que vocês entendessem, que eu não fui a fundo ainda em outras plataformas, como, sabe aquelas velas, vela roxa, o avião, que não sei o que tem, que as pessoas ficam ali dizendo que vem comigo que eu vou te dar o horário que eu vou fazer com que você ganhe, é tudo manipulado. Nada é feito porque o computador está fazendo, infelizmente é tudo manipulado, tá? Então galera, fica aqui esse vídeo, espero que realmente possa ser válido essa demonstração que eu estou trazendo para vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, conforme eu for vendo eu vou respondendo para vocês, e eu vou trazer para vocês um vídeo, o próximo, sobre a questão das rifas. Infelizmente, a gente consegue sim fazer com que os números sejam gerados aleatórios ali como existe realmente, mas a grande verdade é que aqueles númerozinhos que existem ali, se sair um número tal, você ganha 50 mil, R$1.000, R$2.000, eu consigo fazer com que o meu sistema, ele entenda que eu só quero que saia aquele número quando eu autorizar. Então eu posso fazer com que a rifa toda funcione de ponta a ponta e só no final eu vou lá e autorizo para que aqueles números ali saiam. Então eu também consigo fazer essa manipulação também. Eu vou demonstrar para vocês. As rifas, a maioria delas hoje são online, são feitas em linguagens de marcação, HTML. Aí nós temos ali também um React da vida. Então assim, é muito fácil hoje de criar o que vocês vê na tela visualmente. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado e até o próximo vídeo aí para trazer um pouco mais de informações para vocês. Valeu, um abraço!